Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Eclésia. E é com muita alegria que nós queremos chegar até a sua casa para poder levar todas as belezas que a igreja ela tem vivido e também, através da ciência, poder também contribuir na vida de cada um de nós nesse crescimento espiritual, humano, e tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós como filhos amados do seu coração. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante também para a nossa vida. Temos visto hoje na sociedade um grande desaparecimento, e esse é o tema do nosso programa de hoje, o desaparecimento dos adultos. Vemos um tempo em que parece temos a dificuldade de avançar nesse processo de maturidade, nesse amadurecimento enquanto pessoa, no assumir compromissos, responsabilidades, diversas realidades que fazem parte desta nossa vida adulta. E hoje nós estamos aqui com a presença do José Augusto, O José Augusto, que é mestre em psicologia, lá pela Universidade Federal do Juiz de Fora, também pós-graduado em psicologia positiva e hoje pós-graduando também em logoterapia de Viktor Frankl, aqui pela UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Então, boa noite, José, muito obrigada pela tua presença de estar aqui conosco. Boa noite, Verônica, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, discutindo um tema tão importante, tão relevante, né? É verdade. E nós que vamos passar, por esse tema da família, sempre bonito também dizer quem você é, Enquanto que é o esposo da Clara, é o pai da Maria, e que isso também traz todo um significado para esse nosso tema de hoje, não é verdade? Com certeza, Com certeza. E é como é bom a gente poder aqui conversar sobre esses temas que tanto trazem enriquecimento para nós. Nós que precisamos cada vez mais aprofundar a nossa humanidade e assim vamos poder também ser mais divinos naquilo que o Senhor espera de nós. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar essa nossa entrevista. E, enquanto isso, vamos ao nosso Eclésia Diocesana. O quão tem sido difícil ser vitorioso nos dias de hoje. Primeiro porque confundiram o conceito de vitória. Nos ludibriam quando nos ensinam uma espécie de sucesso, de reconhecimento público, como sendo realização humana, aquela mais importante que podemos alcançar. O mundo nos engana quando nos mostra as glórias, pessoas aparentemente gloriosas que são notícias, que estão estampadas nos jornais, nas revistas. O mundo nos engana quando nós começamos a pensar que só é possível ser feliz quando se tem poder, quando se tem sucesso, quando se é conhecido de muita gente, quando se faz algo de extraordinário. O mundo nos engana quando nos coloca diante de situações muito brilhantes, muito fabulosas, muito espetaculosas. E a gente vai alimentando isso dentro de nós, vamos mudando o nosso conceito de realização, de felicidade, de satisfação. Desde que o mundo é mundo, as pessoas nascem desejosas de serem felizes. Desde que o mundo é mundo, a necessidade da felicidade se impõe ao coração humano, porque a vida só tem sentido quando você descobre que você está sendo feliz. Mas compreender a felicidade é muito mais que apenas entender um riso, uma alegria temporária, uma regra de vida. O que é que você está procurando? Todos estão à procura de um propósito. Até porque viver por viver é a maior chatice. Se todos os dias não houver um desafio, uma vontade que impulsione os nossos pés, andamos em círculos. Eu não sei se sou só eu que percebi isso, mas a vida passa rápido demais. Os dias estão acelerados, as marcas no rosto aparecem de surpresa, indicando que muito da vida se passou. E muitas vezes percebemos que não realizamos o que gostaríamos, ou o sentido da vida se perdeu em algum lugar. Pior que a fome de pão é o vazio da ausência existencial, a ausência de um propósito que corrói os seus dias. Agradar a todos não muda os seus dias. Se vingar não muda os seus dias.
Conquistar elogios, competir, disputar o sucesso não muda os seus dias. Justificar seus erros também não. Amar, sim. Quer ser diferente? Ame mais. Respeite o seu tempo por aqui, valorizando cada um dos seus dias. Seja um legado para aqueles que viverem depois de você. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nesta hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa, ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena. Seja em casa, no trabalho, nos esportes, no trânsito ou em qualquer outro lugar, você é o que você faz. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona? O novo vencedor ou o perdedor conformado? A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo? Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser? Muito bem, então nós estamos aqui de volta e vamos iniciar então a nossa entrevista. O nosso tema de hoje é bastante instigante, né? Podemos dizer, né? Muito. O desaparecimento dos adultos. Um tema que acho que para nós vai trazer muito enriquecimento, pelo menos a gente conversava um pouco sobre isso, né? Ainda antes de iniciarmos o nosso programa, e vemos que realmente há uma grande urgência, né? De nós falarmos sobre essa temática e nos debruçarmos sobre isso. Eu quero, sim, começar, José, falando um pouco sobre essa realidade, especialmente a tecnologia, né? Falando, né, dessa temática, né? A tecnologia e o amadurecimento afetivo. Né? Então, é uma temática bastante assim, específica, né? Mas que como que uma coisa ela influencia na outra, de que maneira uma coisa perpassa, né, a realidade do amadurecimento humano? Ótima pergunta, né? Nós sempre temos que tomar cuidado com os extremos, né? Certamente que a tecnologia traz uma série de questões muito positivas. A gente está aqui agora gravando um programa,
porque temos toda uma tecnologia que permite isso e que há, não sei, 50, 100 anos atrás não teríamos, né? Eu posso falar com um amigo que está fora do país e vê-lo num vídeo devido a essa tecnologia. Por outro lado, né, a tecnologia também abre um espaço para as relações humanas que tem que ser olhado com muita delicadeza. Por exemplo, a possibilidade de ter tanto contato com tantas pessoas e eu sempre acho muito interessante, né? Nós temos tantos amigos no Facebook, né? Sim. 300 amigos, 400 amigos. E esquecemos que, na realidade, as relações de amizade são relações de afeto, de proximidade, de compromisso. Sim. Facilmente a tecnologia pode nos levar a cair em ilusões. A acreditar, por exemplo, em que as nossas relações íntimas são verdadeiramente profundas, enquanto elas ainda estão na superficialidade da página do Facebook. Claro. Um outro ponto, né? Eu li a semana passada uma matéria que falava das fazendas de likes. Ou seja, locais onde vários celulares ficam postos, curtindo postagens, fotos de pessoas, porque quanto mais curtidas eu tenho, mais importante eu sou, mais significativo eu sou. Sim. E como que isso é o contrário, né? Como que eu busco aí uma significância, receber afeto, ser reconhecido como importante de uma maneira tão efêmera? É verdade. Uma curtida quer dizer que eu sou importante, quer dizer que o meu reconhecimento está sendo, que o meu valor está sendo reconhecido? Não necessariamente. Verdade. Então, esse amadurecimento afetivo, ele, dentro do âmbito da tecnologia, né, ele muitas vezes pode aparecer como uma ilusão. Sim. E aí isso é muito delicado, né? Hoje nós vivemos um tempo onde temos acesso a muito conhecimento e as pessoas podem se formar de muitas maneiras. Você entra no YouTube e você vai ver diversas palestras, você tem grandes universidades do mundo colocando algumas aulas, mas um dos aspectos mais importantes, que é, por exemplo, a inteligência emocional, isso foi deixado à margem. Nós temos grandes pessoas que não são capazes de lidar bem com as emoções. E não lidar bem com as emoções facilmente entra em uma outra área que é o amadurecimento ético, é você lidar e se relacionar com os valores. Verdade. E quando a gente vai lidando de maneira muito especial as relações interpessoais, né, que hoje elas estão bastante recortadas, né, atravessadas por esses meios tecnológicos mesmo. Aquilo que você dizia, não há um mal em si, pelo contrário, foi criado para um bem, né, para aproximar as pessoas, mas que muitas vezes isso vai trazendo um forte prejuízo na relação interpessoal real, né? Não virtual, mas real, né? Sim. Então acho que isso realmente vai trazendo esse prejuízo. Um prejuízo que é interessante, assim, tem dois paralelos, né? Que acho que seria interessante a gente esclarecer: fantasia e ilusão, né? Que são temas bastante distintos, né? São conceitos distintos, mas que eu queria muito que você falasse sobre isso, de que maneira, dentro dessa sociedade tecnológica, fantasia e ilusão, como isso, né, acaba se recortando. Sim, sim. Eu gosto de pensar que a fantasia em si, ela tem até, às vezes, uma função pedagógica. Muitas vezes, para lidar com a realidade, nós lançamos mão da fantasia. Temos grandes escritores durante o século XX que fizeram muito bem isso. Sim. Tanto, por exemplo, o escritor do Senhor dos Anéis, né, que por meio de uma fantasia tocava temas tão humanos e tão importantes. Claro. Falava sobre valores, falava sobre amizade, sobre a missão, né, sobre o sacrifício. Então, esse tipo de fantasia, né, ela nos ajuda, de certa maneira, a lidar com aspectos da realidade e nos aproximarmos dela. Isso é um ponto muito importante no amadurecimento, lidar com a realidade. A ilusão não. A ilusão, ao contrário, ela pode nos prender num mundo que nos seja fácil, que nos traga satisfação.
O mundo das redes sociais muitas vezes permite isso. Eu curto aquilo que me interessa, eu vejo aquilo que me traz satisfação, eu apresento aquilo que os outros podem gostar. E aí eu não sou autêntico. Essa falta de autenticidade é característica da pessoa que ainda não amadureceu, Sim. que ainda está num processo de amadurecimento, né? Então, toda ilusão, ela vai nos fechar, ou ela tem uma grande capacidade de nos fechar em nós mesmos. Certo. Enquanto que a fantasia, ao contrário, ela pode até nos abrir para compreender um outro mundo real, Sim. que faz parte da nossa realidade. Claro. E lidar com o real é muito importante. Claro. Eu falo muito, às vezes, com as pessoas no meu ciclo, né, que facilmente o homem de hoje pode viver no seu mundinho e esquecer de um mundo muito amplo, onde ocorrem coisas muito negativas às vezes. Nós estamos aqui agora conversando e provavelmente em algum país da Europa tem refugiados que estão passando fome, necessidade, frio. Claro. A gente pode vir aqui para perto e pensar em algum bairro dessa cidade, o que as pessoas podem estar sofrendo. E a ilusão nos afasta disso. Sim. A ilusão nos leva a não lidar com essa realidade. Que não é também ficar pensando só nas coisas negativas do mundo, Claro. mas é lidar com a realidade ruim e que às vezes nos interpela, nos pergunta o que você faz. Sim. E também lidar com a realidade boa, com as pessoas que fazem coisas boas, com os acontecimentos que mostram que ainda devemos manter a esperança e trabalhar por um mundo melhor. Mas enquanto eu estiver na ilusão, eu não vou ver isso. Na ilusão eu vou ver aquilo que me satisfaz. Claro. E não aquilo que é o real. Sim. E hoje a gente, até falando um pouco dessa questão da fantasia, né, nós tivemos aí uma ajuda através da literatura de um personagem chamado Peter Pan. Né? Então, a literatura nos trouxe essa imagem, né, daquela figura que não queria crescer, se mantinha sempre pequenino, sempre, né, criança. E é interessante, embora, né, nem no DSM, né, nem no CID nós encontramos essa síndrome de Peter Pan como uma síndrome, né, cientificamente lá que está diagnosticada, é isso e tal. Mas vemos um termo que é utilizado também, muitas vezes, para essa infantilização, ou não infantilização, mas esse desejo de manter-se criança, né, muito presente nos tempos de hoje, esse desejo de não crescer. Né? A gente podia falar um pouquinho sobre essa realidade, quando estamos falando do desaparecimento dos adultos, acho que é bem importante falar dessa síndrome, né, não científica, porém muito real. Com certeza, com certeza. A gente estava conversando anteriormente, né? E eu falava que nós somos a geração de pais que joga videogame, né? Sim. E é interessante, né? Porque às vezes, lidando com as relações familiares, né? As relações conjugais, né? A gente escuta uma das partes, geralmente as mulheres, reclamando de que o esposo não é participativo no lar porque estava jogando videogame. Sim. Então o pior inimigo da mulher vira o Xbox. Sim. Mas existe, de certa maneira, né, uma amplificação de uma faixa do desenvolvimento humano, né, que a gente chama adolescência. Se a gente pensar 150 anos atrás, esse termo adolescência era uma coisa meio obscura. A adolescência, para alguns, ainda nem existia enquanto um período bem definido. Né? Você tinha a passagem da infância para a vida adulta. Sim. Direto. A gente criou essa faixa, né, essa etapa do desenvolvimento humano, que é muito importante, porque de fato o adolescente tem necessidades e tem aspectos de desenvolvimento biológico e psicológico que estão acontecendo, que não é o mesmo que o adulto, mas hoje a gente vê que parece que a adolescência só cresce. Claro. Legalmente, a gente sabe que a adolescência vai dos 12 aos 18, né? Mas psicologicamente, às vezes a gente tem crianças que estão se tornando adolescentes muito rapidamente, Sim. tanto por questões biológicas, como pela questão própria psicológica, Sim. o acesso a certas informações que não deveria se dar ainda nesse momento de desenvolvimento. E,
ao mesmo tempo, elas iniciam a adolescência mais cedo e algumas terminam a adolescência mais tarde. Claro. Por dias eu escutava alguém falar que a adolescência agora vai até os 25. Daqui a pouco a gente vai ter adolescência até os 50, não sei, Pois né? Mas essa faixa, né, que entra nessa chamada síndrome do Peter Pan, né, que o Peter Pan é esse personagem que quer manter essa infância, que não quer crescer, né? Sim. A terra do nunca é a terra onde vai se permanecer eternamente jovem. Sim. Existem muitas coisas boas na juventude, existe, claro. Mas quando o jovem não cresce, ele começa a renunciar às coisas boas da vida adulta. Sem dúvida. E ele não vai viver como jovem coisas boas quando ele deveria ser já um adulto. Claro. Esse aumento, né, essa faixa que vai se aumentando cada vez mais, leva a muitas dificuldades. Se você pensa dentro do sistema familiar, né, um filho que muitas vezes permanece com os pais, ainda numa relação que se parece muito com a relação de um adolescente com seus pais, mas ele já tem 30, 40 anos. Sim. Não é que todo caso é ruim, cada caso é um caso, mas muitas vezes você acaba verificando que começam a ocorrer alguns choques, porque esse filho que já tem 40 anos e que nesse sistema familiar parece que não amadureceu, não saiu dessa juventude, ele é tratado pelos pais de uma maneira que gera conflito. Por exemplo, a um adolescente eu posso demarcar um horário para ele chegar em casa. Claro. É importante. Então eu falo para o meu filho, olha, você até às 10 deve estar em casa. Sim. Às 10h01 eu estou te telefonando. Sim. Tudo bem. Agora, como que eu falo para uma pessoa vamos botar 30 anos, você às 10 tem que estar em casa? É muito mais difícil. Claro, sem dúvida. É muito mais difícil. Existem questões sociais também que, na minha avaliação, levam a isso. Você tem a pressão para que você termine a escola e aí você não, agora você termina o ensino médio e você não vai se casar ou você nem às vezes vai se inserir no mercado de trabalho. Você vai fazer uma faculdade. Sim. Mais 4, 5 anos, vamos botar, de uma faculdade e agora a faculdade já não é mais suficiente. Você vai fazer uma pós-graduação. E aí são mais 2 anos. E aí daqui a pouco você fala, não, mas agora você tem uma pós-graduação e você vai ter que fazer um mestrado. Dentro dessa concepção social de que eu tenho que ser altamente especializado para entrar no mercado de trabalho, eu crio também um problema. Porque esses filhos ficam ainda, primeiro dentro de um ideal de construção de vida, que é muito difícil. Eu tenho que estar extremamente equilibrado para ter a minha família, financeiramente eu tenho que estar muito bem, eu tenho que ganhar muito bem. E, por outro lado, tendo que lidar com realidades diferentes dentro do núcleo familiar, onde esses pais estão envelhecendo, esse filho já não é mais adolescente, mas como que eu vou lidar? Então, isso gera questões, às vezes, que acabam em conflitos familiares, né? Esse é um ponto de vista, né? Por outro lado, você tem também, como eu disse, essa adolescência muito precoce, que é altamente prejudicial também. Uma coisa que me preocupa muito, por exemplo, hoje em dia, é o acesso que as crianças estão tendo cada vez mais à pornografia. Claro. Isso é um problema muito sério, porque é uma fase onde começam a ter acesso a conteúdos que exigem maturidade, que exige, inclusive, de falar, não é isso. E isso atrapalha o desenvolvimento na adolescência, atrapalha o relacionamento interpessoal, porque o outro começa a ser visto como um objeto para o seu próprio prazer. E atrapalha o amadurecimento afetivo na vida adulta também. Claro. E quando a gente vai tratando dessas fases, né? Quer dizer, há um próprio dessa primeira infância, de uma segunda infância, da adolescência, da juventude, né? E que até define essas fases, né? Como nós
falamos aqui, então, definição, como é que nós podemos definir, né? Como eu posso definir uma pessoa? Essa pessoa, ela é adulta, né? Que características definem uma pessoa adulta? Bom, eu considero o ser humano como um ser bio, psico, social e espiritual. Então, para a gente falar do que é um adulto, a gente tem que levar em conta essas dimensões também, né? Por exemplo, eu posso falar que uma pessoa adulta vai ser uma pessoa em que seu desenvolvimento físico já alcançou determinados critérios dentro daquilo que a ciência, que a biologia, que a medicina compreende, né? Eu posso falar que socialmente, né, um adulto, nós temos um adulto quando ele completa 18 anos e ele é civilmente responsável por todos os atos dele. Pensando em termos psicológicos, né, eu gosto de pensar o adulto como uma pessoa que é capaz de lidar com a sua realidade de maneira a reconhecer-se como um ser livre, porém responsável. Ou seja, um adulto é capaz de entender que os seus atos livres vêm acompanhados de uma responsabilidade. Algo que ele se torna capaz de alguma maneira, buscar dar conta. Sim. Isso envolve que o adulto ele vai... Um dos pontos muito importantes nesse processo, né? E de fato é um processo, porque não vai ser hoje, agora eu me tornei um adulto, Claro. é uma coisa que vai caminhando, que ele seja capaz de lidar com o real. Sim. De lidar com o real em seus vários níveis, desde os mais superficiais até aquele mais profundo. O adulto também, ele vai estar no processo de compreender as suas emoções, de compreender o que sente, de ser capaz de, pouco a pouco, exercer um próprio autocontrole sobre as suas emoções. Não negando as emoções, porque é importante a gente falar das emoções. Mas, bom, eu estou com raiva, sim, eu estou com raiva. E pelo quê? O que está me causando essa raiva? É interessante que o processo de se tornar adulto é um processo de autoconhecimento e autoconsciência. Sim. Isso é algo contínuo, que vai ao longo dos anos, né? Infelizmente, algo que hoje é deixado de lado na formação. Sim. A formação escolar ela é uma formação, sobretudo, técnica. Sim. Muito técnica. Pensando bem, como eu disse, com relação aos extremos, né, tem o seu valor. Mas nós precisamos de uma formação humana também. Claro. Uma formação que leve a pessoa a compreender como ser único, como ser particular. Sim. Um outro bom critério para mim, para definir um adulto. Um adulto é capaz, nas suas relações, de cada vez mais não utilizar o outro somente como um meio, de não ver o outro como um meio para os seus fins, Sim. mas identificar que o outro é um fim em si. Respeitar essa dignidade do outro, essa particularidade do outro. Sim. Às vezes, com meus clientes, eu faço a seguinte brincadeira, eu pergunto para eles, qual é a pedra preciosa mais rara ou mais valiosa no mundo? Aí eles pensam, aí alguns me dizem o diamante. Ótimo, realmente. E por que o diamante é uma das pedras mais caras, né? E aí uma coisa que eu gosto de falar é que cada diamante tem um desenho específico. Uma das coisas que se fala é que nenhum diamante é igual ao outro. Certo. E aí eu brinco e falo para a pessoa, tá vendo o seu valor? Sim. Não existe pessoa igual a outra. Claro. E o processo de se tornar adulto é pouco a pouco reconhecer isso. Que o outro é único, particular, irrepetível, e que por isso mesmo, diante de tal grandeza, eu devo ser reverente. E que a melhor atitude diante dessa grandeza é amar. Claro. O adulto pleno, se é que a gente pode falar de adulto pleno, né? Sim, claro. Mas é um adulto que vai ser capaz de amar. Sim, verdade. Essa capacidade de renúncia de si mesmo, né? Que é o amor, né? Essa capacidade de
sofrer pelo outro, né? São capacidades realmente que a gente só encontra, né, nesse que está amadurecido já afetivamente, né, para dar esses passos, né? Sim. Então, antes de a gente prosseguir com a entrevista, só situando um pouquinho, né, você que está assistindo, né, do que eles estão falando, né, o que a Verônica e o José estão conversando aqui nessa noite, né? Então, nós estamos aqui trazendo esse tema que é tão atual, que é o desaparecimento dos adultos. E o quanto realmente essa fase, né, da adolescência, da infância, o quanto ela tem se prolongado na vida dos nossos adultos e que muitas vezes estão perdendo essa capacidade de amar, né? E nós precisamos cada vez mais, numa compreensão também, isso trazendo a partir também de uma antropologia, né, que é esse estudo do homem, né, o quanto que é necessário, né, a gente estar aprofundando quem é o homem, né? E aí, tanto seja antropologicamente, teologicamente, né, o homem, para que realmente, né, como diz o próprio Salmo, né, que é o homem, Senhor, para dele cuidardes tanto assim, né? Então, esse Deus que cuidou de cada homem individualmente e esse ser único, né, como você dizia, e que a própria ciência vai dizer esse ser único, porque o mesmo tratamento, né, uma pessoa tem o mesmo trauma, uma mesma circunstância, e ela vai ter caminhos, né, muitas vezes diferenciados de um tratamento dessa realidade, né? Então, nós vemos esse ser único e o quanto que é importante a gente hoje, né, trabalhar esse ser único dentro de um referencial que hoje também já está muito fragilizado, que é o referencial familiar, né, José? Quando a gente pensa nessa construção do homem adulto, da mulher adulta, da pessoa adulta, né? Pensar nisso sem o referencial familiar. E por isso, até quando introduzia, né, falava não só do José, que é mestre em psicologia, pós-graduado, pós-graduando, ótimo, né? Essa é a tua parte profissional. Mas você é uma pessoa, né? Uma pessoa que escolheu o seu matrimônio, escolheu a Clara para ser sua esposa, né, que tiveram como produto desse amor essa graça, né, de terem esse dom da vida através da Maria, né? E dali, né, tem todo esse caminho, o referencial familiar. Como isso contribui, por exemplo, vai contribuir na vida da Maria, esse referencial para ela crescer, né, na maturidade também como pessoa. Olha, de muitas maneiras, né, Verônica? Hoje, cada vez mais, a gente tem visto, né, a psicologia se debruçando sobre o desenvolvimento da criança desde lá da sua concepção, né, e de como é importante o núcleo familiar que rodeia essa criança, né? Você tem até a importância dos 1000 primeiros dias, né, para o desenvolvimento afetivo, biológico, né? E, por exemplo, né, como que o afeto é importante no desenvolvimento neurológico das crianças. Qual estrutura melhor para o afeto do que uma estrutura familiar, onde você vai ter pessoas ali compartilhando o cuidado desse ser tão pequeno, tão indefeso. Eu gosto de falar que nessa nossa ideia, né, e eu sou pai agora recente, a Maria tem 1 ano e 5 meses, né? Então, a gente entra meio que numa neurose de pai, que é buscar em tudo quanto é lugar como que eu faço para cuidar do meu filho, né, e tudo mais. E aí a gente lê um monte de livro, lê um monte de artigo, e aí você tem, não, você tem que fazer esse tipo de atividade, esse tipo de brincadeira. Tem o seu valor. A ajuda para o desenvolvimento psicomotor, né, existe todo esse valor que você pode conseguir. Mas o mais fundamental, presença, afeto. E olha, e aí voltando para a tecnologia, né? Nós vivemos num momento onde uma boa parte do nosso tempo, às vezes, é conectado, muitas vezes com o celular, a centenas de pessoas no WhatsApp. E muitas vezes a gente não está conectado àquela pessoa que está do nosso lado, que é nosso filho. E que precisa dessa conexão. A Maria precisa desse tempo. A gente já tem que dividir o tempo com tantas outras coisas. É o trabalho, são as questões de estudo, né? Mas essa pessoa em desenvolvimento precisa de tempo, precisa de atenção, precisa de dedicação, precisa de olhar, até para compreendê-la. Compreender ali o que veio, que é inato, né? Que veio já no materialzinho dela ali.
compreender como que eu posso lidar com isso. Essa experiência é muito importante. Isso é logo no início da vida que se constrói. Ao longo do desenvolvimento, né, a gente tem que aumentar essa capacidade de conexão com o outro, de compreender o outro, de apreender o outro. Muitas vezes a gente está fechado demais em nós mesmos. E esse estar fechado demais impede que eu veja como realmente o outro é. Nesse processo de amadurecer, nesse processo de tornar-se adulto, né, eu devo ser capaz, cada vez mais, captar esse outro. Lhe dar afeto, lhe dar carinho, lhe dar atenção. Hoje se fala que nossa capacidade de atenção, em alguns casos, é reduzida a 30 segundos. Ou seja, tomara que os nossos telespectadores tenham uma capacidade de atenção um pouco maior, porque senão a gente não estará sendo visto mais, né? Mas nós vivemos em um momento onde você tem uma grande quantidade de estímulos, e como a nossa capacidade de atenção é reduzida, Sim. Quanto mais estímulo eu tenho, mais vai ficar difícil de dar atenção a isso tudo. Claro. E aí eu vou perdendo essa capacidade. E, para me relacionar com o outro, eu tenho que estar atento. Claro. Para ajudar o meu filho, a minha filha, a amadurecer, eu tenho que estar atento. Eu não preciso ser o pai que vai dar a melhor escola, os melhores cursos. Isso vai compreender. Mas hoje eu acredito que, além disso, estar presente, estar atento, ser capaz de compreender aquela pessoa, aquele ser, e de assim me relacionar plenamente com ele, é o mais importante. Claro. E, bom, a gente já vai chegando já no final da entrevista, né? E assim, acho que uma pergunta, então, que traz para a gente também essa realidade, né? Nós somos aí um pouco passeando nessa realidade, né? Desde questão tecnológica, fantasia, diversas coisas que nós fomos trabalhando. E vimos o como, né? Como ir amadurecendo, né? Como pessoa e tudo. Por que será, então, diante do nosso cenário hoje, né? Tantas pessoas, né? Tanta infância ainda, tantos adultos infantilizados, né? Hoje, né, espero que a gente não cause nenhuma crise existencial, né, nas pessoas que estão nos assistindo. Né? Eu sempre gosto de referir isso. Né? Quando a gente está tocando num tema que é muito nosso, que é algo muito nosso, o problema não é o que a gente encontra, é o que a gente vai fazer com o que encontra. Né? E é importante trabalhar isso que, de repente, você, né, tanto nós aqui nos avaliamos e vamos nos avaliando, o que você vai percebendo de você, enquanto adulto, enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto criança, não sei. E como realmente, né? Por que tantos adultos infantilizados? Né? Eu acho que essa é algo a identificar, a analisar, identificar e cuidar, né? Sim, com certeza. Como eu disse antes, né, quando a gente estava falando dessas dimensões, né, bio, psico, social, espiritual, a gente também pode abordar por que será que temos tantos adultos infantilizados por várias dessas dimensões, né? Mas pensando por uma perspectiva mais psicológica, né? Eu vou usar até uma fala de uma professora, a professora Marina Silva, que a gente estava comentando aqui no início, né? Que tem a escola muito bonita em São Paulo, a escola Victor Frankl, né? E ela falava desse processo educacional, né, numa aula dela no final de semana, e ela falava que nós temos que educar por amor, para o amor e para o sofrimento. Sim. Tornar-se adulto não é um processo fácil. Claro. Não é um processo, muitas vezes, que vai ser recheado de satisfação. Ao contrário, muitas vezes vai ser um processo que, em alguns momentos, vai ser marcado por um sofrer, Claro. por um abrir mão, por uma renúncia. Quando eu era pequeno, eu tinha muitas dores nas pernas, né? Minha mãe sempre falava, é fase de crescimento. Sim. Para crescer, dói. Dói. É verdade. Então, eu acho que um dos aspectos é que parece hoje em dia que sofrer é uma doença. Sim. E
É claro, né? Se eu chego para algum pai e falo, olha, você tem que ensinar o seu filho a sofrer, ele vai falar, meu Deus do céu, então eu tenho que fazer meu filho sofrer? Às vezes o sofrimento não vai ser fazer mal a ele, vai ser colocar o limite, por exemplo, né? Sim. O dizer não, o não dar tudo, Uhum. o mostrar que muitas vezes aquilo que ele tem é fruto de um sacrifício, Claro. é fruto de uma entrega. Ou seja, para me tornar adulto, eu tenho que aprender a renunciar e eu tenho que aprender a assumir o sacrifício das minhas escolhas e o sofrimento que muitas vezes as minhas escolhas podem proporcionar. Sim. Uma pessoa que tem um filho vai estar assumindo a possibilidade de passar noites em claro. Sim. Sim, e eu tenho certeza que ninguém gosta de passar noites em claro com uma criança chorando, né? Feliz, né? A criança chorando e a pessoa rindo. Toda a noite em claro, não. Claro. É um sofrimento? É, mas é nesse sofrimento que se descobre uma outra dimensão, uma outra capacidade que nós temos. Sim. O sofrimento é a pós-graduação que não existe tecnicamente, né? Sim. Mas quando nós enfrentamos o sofrimento que nos é imposto, que nos é dado, não buscando ele, mas que aparece pelas exigências da vida, nós crescemos. Claro. E tornar-se adulto vai passar por assumir o sofrimento e por enfrentá-lo de cabeça erguida. Buscando ajuda, é claro, muitas vezes, com os amigos, com familiares, com um profissional, mas entendendo que faz parte. E nós temos tantos exemplos, né? Nós temos tantos modelos Sim. na nossa história pessoal ou na história do mundo que mostram que as grandes realizações passaram por renúncias e passaram por sofrimentos. Sim. E a nossa sociedade tem que entender que não devemos recuar diante do sofrimento. Ao contrário, devemos almejar o valor ou o bem que está além dele. Sim. E se existe um valor ou bem além dele, assumi-lo. Sim. Assumi-lo para chegar a esse valor e a esse bem. Claro. Muito obrigada, José. Por nada. Muito obrigada mesmo. É com muita alegria que a gente conversa, né, sobre esse tema que é tão importante, né, para os nossos dias. E daqui a pouquinho a gente volta para você também deixar uma mensagem final para o nosso povo. Né? A gente vai parando por aqui e vamos então agora ao nosso quadro Aconteceu. Seminatori di speranza. Un cristiano può seminare amarezze, può seminare perplessità, e questo non è cristiano. E tu, se fai questo, non sei un buon cristiano. Semina speranza, semina olio di speranza, semina profumo di speranza e non accetto di amarezza e di disesperanza. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli e sorelle, grazie della testimonianza. Irmãos, obrigado pelo testemunho Voi date oggi qui. que vocês estão dando hoje Grazie. aqui. Obrigado. Ci fa bene a tutti. Isso faz bem a Fa bene todos, a me pure. também para mim. Nel primo capitolo del libro degli Atti degli No Apostoli, primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi estando com os da apóstolos numa Gerusalemme, refeição, Jesus ma deu-lhes di esta avere ordem: não se afastem de l'adempimento Jerusalém. della promessa del Padre. Esperem que se realize a promessa do Pai, Ella disse che voi avete udito da me. da qual vocês ouviram falar de mim. Giovanni battezzò con acqua. João batizou com Voi água. invece
Vocês, porém, tra non molti giorni dentro de poucos dias, sarete battezzati in Spirito Santo. serão batizados com o Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como o sopro de um vento, de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Questo è il testo, il passo Esse del libro degli Atti. é o texto, é a passagem do livro dos Atos. Siamo qui come in un cenacolo, ma a cielo aperto. Hoje nós estamos aqui como em um Perché cenáculo, non abbiamo paura. mas a céu aberto. A cielo aperto. A céu aberto, e não temos medo. E A céu anche aberto. con il cuore aperto alla promessa E del também com o coração aberto à promessa do Pai. Siamo riuniti tutti noi credenti. Estamos reunidos todos Tutti nós quelli che crentes, professiamo che Gesù è il Signore. todos aqueles que professamos que Jesus Jesus é o is the Senhor. Lord. Jesus é o Senhor. Molti sono venuti da diverse parti del mondo. Muitos vieram de diversas partes do mundo Ci ha riuniti e o per Espírito stabilire Santo legami di amicizia nos fraterna reuniu para estabelecer, criar ligações de amizade fraterna que nel nos cammino encorajam verso l'unità. no caminho rumo à unidade, Unità per la missione, a unidade para a missão, non per essere fermi, não para ser parados, per la missione, para a missão, per proclamare che Gesù è il Signore. para proclamar que Jesus é o Senhor. Signore. Jesus é o Senhor. Per annunciare insieme l'amore del Padre per tutti. Para anunciar juntos o amor do Pai, para anunciar a boa nova a todos os povos, para demonstrar que a paz é possível. É, mas não é tão fácil. É difícil para esse mundo dizer que a paz é possível, mas em nome de Jesus podemos demonstrar com o nosso testemunho que a paz é possível. Ma è possibile Mas é possível, Se nós- possível siamo in pace fra noi. se nós estamos em paz entre Se nós, noi accenniamo le differenze, mas se siamo in nós guerra fra noi, acentuamos siamo as italiani. diferenças, estamos em guerra La entre pace nós, não è tem paz. possibile A paz é dalla possível nostra confessione che Gesù è a il partir da Signore nossa e confissão de que Jesus é o dalla Senhor nostra evangelizzazione e da su nossa questa strada. evangelização por esse caminho. È possibile. Por dimostrare che abbiamo differenze. É possível Ah, mesmo, questo è demonstrando que temos diferenças. Abbiamo differenze. Temos Ma diferenças, che desideriamo essere una diversità riconciliata. mas que desejamos ser uma diversidade reconciliada. Ecco, questa parola non dimenticate. Essa palavra não esqueçam. E dirla a tutti. Dizer a todos: Diversità riconciliata. diversidade reconciliada. E questa parola non è mia. Essa palavra não é minha, Non è mia. não é minha. Ed è un fratello luterano. É de um irmão luterano. Diversità riconciliata. Diversidade reconciliada. Siamo le lingue. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Parlare nella stessa lingua. Falar na própria língua. Ascoltare, capire Ouvir, entender che ci sono le differenze, ma lo Spirito ci fa capire existem as diferenças, il messaggio mas o della Espírito resurrezione di nos Gesù faz entender a mensagem da ressurreição nella de Jesus nostra propria lingua. na nossa própria língua. Siamo riuniti qui credenti Estamos reunidos provenienti da 120 aqui, paesi crentes provenientes de 120 países do a mundo, celebrare la sovrana opera dello para Spirito celebrar Santo a soberana obra do Espírito Santo na igreja, espresse
que teve início há 50 anos e deu início a essa instituição? Não. A essa organização? Não. Há uma corrente de graça. Alla corrente di grazia del rinnovamento carismatico cattolico. A corrente de graça da renovação carismática católica. Não, nacque ecumenica. Nasceu católica? Não, nasce ecumênica. Porque é o Espírito Santo que cria a unidade e é o mesmo Espírito Santo que dá a inspiração para que fosse assim. É importante ler as obras do Cardeal Suenens sobre isso. É muito importante. A venuta dello Spirito Santo transforma uomini chiusi a causa della A vida do Espírito Santo transforma homens fechados por causa do medo e encorajosos testemunhos de Jesus. Pedro, que tinha renegado Jesus 3 vezes, cheio da força do Espírito Santo, proclama: que todo o povo de Israel fique sabendo com certeza que Deus tornou o Senhor e Cristo aquele Jesus que vocês crucificaram. E esta é a profissão de fé de cada cristão. Deus constituiu o Senhor a Cristo, aquele Jesus que vocês ou que foi crucificado. Vocês estão de acordo com essa profissão de fé? É a nossa, de todos, é a mesma. A palavra prossegue dizendo: todos os fiéis estavam juntos e tinham cada coisa em comum. E le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Vendevano, aiutavano i poveri. Vendiam, ajudavam os pobres. Sempre tinha algum espertalhão, pensemos em Ananias e Safira. Eles existem. Mas todos os fiéis, os crentes, a maioria se ajudavam. Eram perseverantes juntos no templo. Vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Iam ao templo, nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que aceitavam a salvação. Gosto tanto de pensar no apóstolo Filippo, quando l'angelo gli dice: ma va sulla strada di Gaza. Filipe, quando o anjo lhe diz para ir pela estrada de Gaza, encontra o ministro da Economia da rainha de Candace. Proclamou Jesus. E ele explicou a palavra, proclamou Jesus. E ele se converteu. A um certo ponto. Mas tinha água ali. E ele disse: eu quero ser batizado. É o Espírito que impele Filipe a ir até lá. Foi desde o início o Espírito a impeli-lo a levar a todos os crentes, os fiéis, a proclamarem o Senhor. Muito bem, queridos amigos. Então, chegamos aí ao final de mais um programa Eclésia. É com muita alegria realmente que podemos chegar até a sua casa. Nós que já vamos aí nos aproximando já do nosso 7º ano, né? Fechando esse 7º ano de Eclésia, né? Agora em agosto. E é com muita alegria realmente que nós vamos chegando até a sua casa. E
agradecer mais uma vez, né, o José Augusto, que com tanto carinho, né, veio deixando aí as suas atividades também para poder estar aqui conosco, falando para o nosso povo. Queria, José, deixar esse espaço, né, para algum convite, né, que você queira fazer e também para a sua mensagem final ao nosso povo que está nos assistindo. Claro. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? É sempre muito bom estar aqui conversando, trocando um pouco dessas experiências, né? Desse processo de ser aventureiro na vida, né? Essa grande aventura que é a vida, a gente vai ganhando um pouquinho de experiência. Eu queria convidar a todos que quiserem conhecer um pouco mais, né, do meu trabalho, do trabalho do grupo de psicólogos que nós integramos. Podem procurar no Facebook, página Reconciliatio Psi. Lá vocês vão ter informações sobre o nosso grupo de psicólogos, sobre também minicursos que nós fazemos, né? A gente teve 2 minicursos nesse último mês. Um foi sobre autorregulação e bem-estar. E eu acho que esse é um dado interessante, né, Verônica? Das forças pessoais, que a gente chama, das capacidades positivas dos seres humanos, né, das pessoas, a autorregulação ou autocontrole é aquela nas pesquisas que tem sido menos encontrada, em menor grau. E como é importante, nesse processo de amadurecimento, ser capaz de se autorregular. Adiar uma satisfação presente em prol de uma meta futura, adiar também a manifestação de uma emoção, de uma atitude inadequada, pensando num bem, né? Então a gente teve esse minicurso. Também tivemos um minicurso falando sobre ansiedade, outra situação muito importante da gente entender, saber os tratamentos e tudo mais. Então, estão todos convidados. Querendo informações também, pelo e-mail reconciliatio é com T-I-O no final, psi@gmail.com. Muito bem. Sua mensagem final. A mensagem final. Bom, vou mandar um beijo para minha esposa e para minha filhinha, né? Mandar um beijinho para elas, que com certeza vão estar assistindo. E falar para todos que se aventurem nesse processo de crescer. Vale muito a pena. E quanto mais nós nos aventuramos no processo de nos tornar adultos, mais nós vamos também vivendo uma grande aventura, para mim a maior aventura de todas, que é amar. Então, essa é a minha mensagem. Obrigada, José. Obrigada também mais uma vez a participação de todos vocês que nos assistiram, que vão estar assistindo também pela internet durante toda essa semana. Um grande abraço a todos vocês e que Deus continue a abençoar a nossa vida, todo o nosso caminhar e que cada vez mais, realmente, como dizia José, possamos nos aventurar nessa busca de sermos tudo aquilo, na melhor versão daquilo que nós podemos ser. E claro que na vida daquele que é cristão, daquele que busca a Deus, é realmente a santidade. Então que possamos ser os santos que Deus sonhou na nossa vida mais humana, portanto, assim, mais divina. Deus abençoe, uma santa semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes.